bem, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, conversando nesta noite sobre esse tema realmente intrigante, turbinação estética e o preço da vaidade. Se paga um preço, não é verdade? E é isso que nós estamos aqui avaliando. Não a princípio do ponto de vista médico ali, mas do ponto de vista ético, filosófico, teológico, moral, cidadão. E é importante essa reflexão, por isso o carinho da sua atenção. Obrigado por estar conosco, viu? Se você quiser mandar um e-mail para a gente, é muito fácil. Nosso e-mail você já conhece, empauta@cançãonova.com. Empauta tudo junto, @cançãonova.com. Ou mandar também um Twitter, como já tem várias pessoas aqui participando. E daqui a pouquinho vou colocar as questões que vão aparecendo, não é? Nosso Twitter, você pode usar aqui o meu endereço, PE_Hamilton, PE_Hamilton, e mandar a sua questão, tá certo? Daqui a pouquinho a gente também dá outras formas de você não só participar, mas também rever o programa Em Pauta, os temas que aqui são debatidos. Vou apresentar agora, como já é de costume, alguma literatura relacionada ao tema que estamos discutindo nessa noite. E esse daqui, pela editora Voz, do Edivaldo Souza Couto e a Silvana Vilodre Goldner, O Triunfo do Corpo, Polêmicas Contemporâneas. Está aí para você esse livro que vale a pena a leitura. O Triunfo do Corpo, Polêmicas Contemporâneas. Estamos aí vivendo muitas polêmicas, é tempo mesmo de debatermos, discutirmos, aprofundarmos essa temática. Está aí para você, então, O Triunfo do Corpo, Polêmicas Contemporâneas. Está aqui um outro belo livro, especialmente voltado para os jovens, do nosso saudoso Padre Léo. Se você não tem ainda, vale a pena tê-lo, vale a pena ler, meditar, porque está aí realmente uma grande obra. Jovens Sarados. Os jovens não só são chamados a serem jovens, mas jovens sarados, saudáveis, cheios de vida. Como ter essa vida, como viver esta vida não é de fato saudável. Está aí a dica do nosso querido e saudoso Padre Léo. Vale a pena tê-los em mãos. Mas, ô Frei Moço, eu colocava aí a questão no final do primeiro bloco. Então, por favor, nos ajude aqui, porque realmente hoje muitas pessoas, infelizmente, você que está nos acompanhando, não tem como dizer diferente, as pessoas acabam ficando, Frei Moser, reféns, literalmente reféns, dos meios de comunicação, mas de maneira especial da publicidade. Publicidade vem através do rádio, da televisão, da internet. Hoje a internet é o grande meio. E os publicitários vão, de fato, inventando necessidades, e para que as pessoas possam consumir essas necessidades inventadas, vão alimentando o desejo. Existe um desejo no ser humano. E quando você aciona isso daí, você acaba tendo o que nós temos na realidade. Eu não vou falar mal da publicidade, porque senão a editora Voz vai à falência, né? Nós também fazemos publicidade. Claro, e a Canção Nova também sem vai dúvida. à falência, né? Não, publicidade é, vamos dizer assim, algo que de per si não é algo de mal. Depende publicidade de quê? E para quê? E para quem? Não é? Com que finalidade? Quando se trata de criar necessidades artificiais, aí já está a malícia, a maldade. Agora, mostrar aquilo que faz bem a você, por exemplo, a alimentação, por exemplo, a leitura de um bom livro, não é? Sem dúvida nenhuma, isso é uma publicidade no sentido positivo da palavra. Agora, o que me agradou foi a colocação do professor Douglas. Nós vivemos num mundo onde a aparência é tudo. Mas se você tem uma boa aparência, isso aqui não pode ser assaltante, porque tem um rosto bem feito, está bem vestido, etc. Não, isso aqui só pode ser assaltante, porque o rosto dele não é tão bem feito, ou, digamos, é alguém assim, um pouco abrutalhado à primeira vista. Então, aparência é virtude ou vício? Estamos dentro do mesmo esquema, não é? As aparências é que contam. Muito bem. Agora, o grande problema da publicidade, em termos estéticos, é que se parte de uma ilusão, primeiro achando que o valor é o que aparece, quando os valores são aqueles que estão dentro de nós. Quantas pessoas feias, você olhando do ponto de vista de rosto, de corpo, e que, no entanto,
são tão bondosas e simpaticíssimas. E quantas Sim. pessoas lindas de morrer, mas são um porre, você não aguenta, né? Abriu a boca, Sim, você sim, já é sente o verdade. mau cheiro, etc. E, sobretudo, eu diria, você vê que é uma pessoa vazia. Então, a primeira coisa seria ver isso. Não confundir as aparências com a realidade. Em segundo lugar, é preciso se proteger contra esse tipo de publicidade. Pergunta, o que é necessário para você ser feliz? Eu tenho que ter um mínimo de alimentação, um mínimo de conforto, nada mal. Inclusive um mínimo nesse sentido de cuidar do seu corpo. Afinal, o corpo é um dom de Deus, um dom precioso que Deus me deu. Eu tenho que zelar pelo meu corpo. Eu tenho que me pentear, porque senão fica horrível, né? Imagina a gente despenteado, descabelado e assim por diante. Então, veja bem, uma coisa é você cuidar do seu corpo, outra coisa é você vender o seu corpo e talvez através do corpo a sua alma, traduzindo aquilo que não é virtude você faz transparecer como se fosse. Não é? Traduzindo, é um tema muito complicado esse, não é? Da publicidade que desperta o desejo, mas desejo não do que é necessário, e sim desejos artificialmente criados para vender. No fundo, é uma questão de compra e venda. É porque, aliás, professor, a gente está comentando isso porque estamos falando de algo perfeitamente, diria aí, usando entre aspas, que se transformou em normal. É até interessante, quando nós reparamos, por que muita gente hoje quer fazer teatro? Gosta de fazer teatro, mesmo sendo bem-sucedido numa outra profissão. Por quê? Porque quer estar em cena, quer aparecer. Isso em si não é mal, é óbvio, como o Frei Moser falou, captar os olhares, agradar, ser sedutor. Ou seja, a imagem de cada um se torna hoje decisiva para a pessoa ser aceita, não é até para ganhar dinheiro. Obviamente, quanta gente ganhando dinheiro com a imagem, com o ser aceito através da imagem. Só que é positivo por um lado, como o Frei disse, né? É bonito você, ou é interessante você lidar com pessoas agradáveis, cabelo penteado, dente escovado, uma pessoa bem cheirosa, bonita, cabelo, enfim, não é mal cuidar da saúde nesse sentido, no aspecto. Mas o problema é quando isso se torna um principal meio de ser simplesmente admitido e admirado, ou o principal meio, como o único meio, né? Quer dizer, e a pessoa é muito mais do que isso, não é verdade? Sim, sim, com certeza. Enfim, eu queria dizer duas coisas, né, a esse respeito, né? Em primeiro lugar, eu concordo, né, com o padre Hamilton, né, que a publicidade, ela está envolvida na criação de necessidades, né, está envolvida na criação de desejos. Agora, né, eu tendo cada vez mais a pensar que o que é decisivo aí é que nós, em conjunto, né, com as pessoas com as quais nós trabalhamos, vivemos, nós propiciemos, né, que essas pessoas tenham acesso a outras fontes de sentido. Então, eu deslocaria a ênfase de combater a publicidade para uma outra coisa, que é a de favorecer outras experiências, outros conhecimentos, né, outras fontes de sentido, né, para dizer de uma maneira mais filosófica. Hoje eu tive uma experiência interessante nesse sentido. Eu fui comprar, né, um livro né, numa grande loja aqui em Belo Horizonte, e havia duas adolescentes muito novas, muito assim, de 12 anos, uma coisa assim. Mas elas pararam na frente de um caderno que tinha uma celebridade estampada na capa do caderno. E elas começaram a criticar isso. Imagina, eu nunca compraria um caderno desse, que coisa, né, que coisa mais assim, né, desagradável, não sei o que. Quer dizer, então há também, se você dá às pessoas, até mesmo as pessoas mais jovens, né, muito jovens, há a possibilidade de um senso crítico com relação a isso. Quer dizer, é claro, é só você dar acesso a essas pessoas a isso. Quer dizer, outras fontes de sentido, outras experiências. A experiência da arte, da filosofia, da cultura religiosa.
da ciência. Quer dizer, então, eu acho que esses são os melhores antídotos, né? São os melhores remédios à nossa tendência a nos deixarmos seduzir demasiadamente pela publicidade. Tá certo. Nós vamos aqui escutar as pessoas nas ruas também, ainda nessa questão da estética, do corpo e tal, mas você está reparando que a reflexão está indo por outro lado e muito importante. Eu tenho aqui já uma questão para o Frei Antônio Moser, mas nós perguntamos para as pessoas de início: você está satisfeito com o seu corpo? Vamos ver o que elas responderam. Não, por isso que eu estou andando. Alimentação, mas não consigo. Mais ou menos. Acho que eu ganho mais um pouco de corpo, mais hipertrofia, alguma coisa assim. Eu estou. Olha, até agora não estou precisando não, mas mais tarde, quem sabe? Não. A barriga, eu acho, as pernas. O corpo, estou muito satisfeito. Mais ou menos. Na barriga, aqui do lado. Tá certo. Frei Moser, ia dizendo, por favor. Não, é muito interessante. Dois foram claramente a favor do seu corpo, no sentido de dizer, estou satisfeito, sobretudo esse senhor, mas vocês já viram a tendência não estou satisfeito. Se a pesquisa fosse mais ampla, por exemplo, 100 pessoas, eu tenho quase certeza que umas 70%, 70 pessoas, 80, diriam que não estão satisfeitos. Um por isso, outro por aquilo. Ora, isso já é produto, não é, de um certo mercado. Você não está satisfeito. E o antídoto foi realmente muito bem colocado, não é? É exatamente você trabalhar no sentido contrário. Valorize o seu corpo. Não é? Claro que você tem que corrigir alguma coisa, mas valorize o seu corpo. Vai começar, você está podendo andar, você está podendo fazer natação, você está podendo abraçar, ou seja, valorizar aquilo que tem de positivo, mesmo admitindo que nem tudo é 100% não é, perfeito no nosso corpo, como nós não somos 100% perfeitos no nosso modo de ser, nosso modo de pensar. E, aliás, Frei Moser, é o que as pessoas estão dizendo aqui no Twitter, olha aí, ó. Cadê aqui? Deixa eu verificar aqui. Isso, olha. Eu acho que as pessoas normalmente estão falando em relação à busca de operações plásticas, não no contexto da saúde, nós já distinguimos isso bem, mas muito mais no contexto da vaidade, desse verdadeiro ditame dos meios, enfim, desse modismo que aí está. Pois bem, diz o seguinte: olha, eu acho que as pessoas, na verdade, estão com algum vazio, buscam preencher isso, então, com esses elementos, com essas operações, não se amam. Então, os outros horizontes de sentido que dizia o professor Douglas nesse sentido. Outras pessoas estão dizendo, olha, são escravas da vaidade, simplesmente endeusam o seu corpo, é porque, na verdade, não tem nada na cabeça. Não se aceitam como Deus as criou, quer dizer, acabam não tendo, de alguma forma, esse preenchimento do coração. Muito bem colocado. Atrás da vaidade existe um vazio espiritual, um vazio de amor, um vazio de relações saudáveis, sem dúvida nenhuma, um vazio no sentido de insatisfação com o seu trabalho, com o seu desempenho. Eu acho que é por aí que as pessoas procuram compensar o seu vazio através do cultivo de certas vaidades. E aí, professor, me permita insistir nesse ponto, mas essa questão hoje, por exemplo, onde as pessoas já não têm mais um horizonte de sentido, não buscam preencher esse vazio, acaba fazendo com que elas fiquem reféns, de fato, com o que se vê por aí. Então, por exemplo, não tem como eu não voltar a falar novamente da imprensa, da mídia. Aqui a gente precisa ampliar, mas não só no contexto da beleza, mas hoje o ser humano pensa muito menos. O senhor é filósofo, o senhor é um homem que pensa. Então, veja, a imprensa, a mídia, esses ditames aí substituíram aquelas fontes de sabedoria que a gente tinha antigamente. Então, hoje nós temos um indivíduo manipulável, manipulado. Quer dizer, o ser humano do século XXI virou apenas consumidor. Ele já não raciocina mais sobre as coisas que lhe são apresentadas. Simplesmente é o que a gente chamaria de uma espécie de... Você tem o consumismo por um lado e você tem o conformismo por outro. O ser humano, nesse terceiro milênio, é mais conformista, é menos crítico? Bom, é difícil de saber se ele é menos
crítico, se ele é mais conformista. Há dados, né, e tendências que apontam que sim, mas outros que apontam que não. Né? Então, eu acho que as duas coisas. Né? Agora, eu concordo, né, que há toda vamos dizer assim, uma manifestação de não pensamento, de falta de crítica aí nesses apelos né, ao consumo de uma imagem ideal. Tá certo. Olha, nós vamos para mais um intervalo, você não saia daí não. Ainda temos muito que conversar sobre esse tema que de fato é muito importante e que nos faz pensar, não é verdade? Rápido intervalo e já retornaremos para o nosso terceiro e último bloco. Não saia daí.